Oi, Terres! Conversando com alguns tech recruiters, eu percebi que no início existe uma dificuldade, e o que é normal, uma dificuldade de adaptação, de que perguntas fazer, de como conduzir a entrevista. Então eu quero compartilhar um pouco da minha experiência e da minha vivência com vocês sobre entrevista para profissionais de tecnologia. E tem uma dica no final que eu uso e que me ajuda bastante a ter um parecer ainda melhor para fornecer para os gestores. Então fica comigo e bora! A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos o RH. Então, qual que é o nosso principal papel? Qual que é a nossa principal tarefa? É, de fato, fazer a avaliação comportamental. Então, é claro que a gente precisa entender, como eu falo aqui em todos os vídeos, que a gente precisa entender o básico da área tech, que a gente precisa conhecer, por exemplo, um pouquinho do que faz cada área. E se a gente estiver falando de desenvolvimento, alguns conceitos básicos, como o que é back, o que é front, o que é full stack. Então, esse tipo de coisa a gente realmente precisa conhecer. Agora, a gente não precisa saber codificar, por exemplo, porque quando a gente entra nesse mérito de avaliar tecnicamente, a gente acaba invadindo um espaço que seria do gestor técnico. Então, a gente sai da nossa tarefa, que é realmente avaliar o comportamental, e vai para um outro âmbito, que é o âmbito técnico, que é o que eu acho que a gente não deve avaliar. Então, na minha opinião, como tech recruiters, a gente precisa avaliar o comportamental e a aderência daquele perfil ou daquele currículo para a vaga. Então, eu vou explicar melhor. Quando a gente recebe uma vaga, a ideia é que a gente faça realmente o fluxo. Na maioria das vezes, todo mundo vai fazer o processo end-to-end, que é desde um alinhamento do perfil até a entrega do candidato para o DP fazer a admissão. Tem até algumas empresas que estão trabalhando com outro modelo de contratação para pessoas da área tech, que é o sourcing. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, eu faço um conteúdo sobre, então deixa aqui nos comentários. Mas, no geral, a maioria das pessoas fazem o processo completo. Então, cabe a gente entender aquele perfil, se for possível, fazer um alinhamento do perfil com o gestor requisitante, com o comercial, com o que quer que seja, com a plataforma que você está trabalhando, com a consultoria que você está fazendo parceria, isso é muito importante. Então, fazer esse alinhamento já vai te dar mais propriedade para entender o que é realmente primordial, o que é algo que é um diferencial e que não é realmente tão necessário para a vaga, então isso já vai te ajudar com certeza. Daí, depois que a gente faz esse alinhamento, a gente começa a divulgar a vaga nas plataformas ou começa a fazer a busca ativa, principalmente pelo LinkedIn. A minha principal ferramenta de trabalho é o LinkedIn, então eu uso bastante. E aí entram algumas particularidades da área, posso dizer assim. Então, algumas dicas que eu dou quando você está abordando é não sair pedindo a pretensão salarial de cara, não sair pedindo o telefone de cara e não usar mensagens automáticas. Eu até tô com uma enquete correndo no LinkedIn e perguntei pra galera tech o que eles menos gostam numa abordagem. E por enquanto o primeiro lugar é uma mensagem automática. Então já fica a dica aí, perde um tempinho, coloca o nome do candidato. Se você puder personalizar a mensagem, com certeza você vai ter um resultado melhor. Outra dica é, primeiro manda uma mensagem mais informal para ver se a pessoa realmente está aberta a uma oportunidade. E aí depois sim, você manda o perfil da vaga e conforme for evoluindo, você pode até perguntar a pretensão salarial ou passar o teu orçamento, o teu budget, caso você tenha essa possibilidade. Então, se você não quiser falar o salário exato, você pode falar, eu tenho uma faixa que vai de tanto a tanto, dependendo do perfil do candidato. Então, a gente está avaliando de acordo com o nível de senioridade. E isso já dá uma margem ali para o candidato entender a quanto você realmente pode chegar naquela vaga, ok? Mas voltando a falar aqui sobre uma coisa muito importante que eu queria frisar com você. Então, Tech Recruiter, olhe para mim nesse momento. Olha aqui. Para aqui, olha aqui no vídeo, larga esse fardo de que você precisa fazer avaliação técnica. Você não precisa fazer avaliação técnica, ok? Tem gente que tá fazendo curso de programação, faculdade de TI. Gente, ok, se vocês gostam, se vocês têm afinidade com a área, eu super apoio. Eu fiz uma formação também na área de TI, mas é uma longa história e me ajudou a chegar até aqui com certeza. Mas para ser um bom tech recruiter, você não precisa saber programar. Você não precisa ter um MBA em tecnologia, nada disso. Para ser um bom tech recruiter, você precisa ter o feeling,
para lidar com as pessoas. E você precisa sim gostar de tecnologia, mas gostar num ponto de entender um pouco sobre ela teoricamente e não na prática. Então, se a gente tem um Tech Recruiter que faz avaliação de RH e avaliação técnica, eu sugiro que você vá para a área técnica. Você vai ganhar muito mais, você vai ter muito mais visibilidade de mercado e você vai conseguir de repente ser um gestor muito bom, porque o maior problema dos gestores hoje em dia é ser muito bom tecnicamente e não ter um feeling para lidar com pessoas e não ter esse lado comportamental bem trabalhado, evoluído. Então, se você é bom tecnicamente, por que não migrar para a área de tecnologia, né? Então, pensa nisso, que de repente é uma forma de você ganhar mais, ter mais visibilidade e ainda contribuir como um todo aí para a empresa que você está trabalhando, sabendo realmente gerir pessoas, sabendo lidar com a galera, com o time, com as equipes, tá? Então, fica a dica. Então, tira esse fardo de você. Eu não sou boa em programação, eu já tentei fazer um curso de programação e não me dei bem. Você não precisa fazer isso, ok? A não ser que você realmente queira, pra curiosidade mesmo, para entender como funciona, ótimo. Mas não é a tarefa do RH fazer avaliação técnica. A tarefa do RH é fazer avaliação comportamental e saber se o candidato tem feeling com aquela vaga através do currículo, através das perguntas, através de uma avaliação comportamental e tudo isso. Então, a responsabilidade de fazer a avaliação técnica é de fato do gestor. Pode ser alguém que o gestor vai pedir para fazer a entrevista do time, então alguém mais técnico, alguém que já conheça as ferramentas que a empresa usa, os projetos, alguém que tenha um perfil de liderança técnico, alguém que seja muito bom tecnicamente, às vezes ele mesmo, às vezes alguém da consultoria, enfim. Então, vai depender muito de como a empresa lida com isso. Se for uma consultoria, geralmente é alguém da área comercial, vai bater um papo antes, enfim. Aí depende mesmo da dinâmica da empresa, tá? Então tá, agora que você já tirou esse fardo, né, já tá mais leve, não é tão difícil assim, eu garanto pra você. É difícil, mas não é tão difícil como parece nos primeiros momentos. É claro que a gente precisa ter uma noção, sabe, como profissional, maturidade profissional pra entender e principalmente resiliência, porque a gente leva muitos nãos mesmo. Então, se você realmente não tiver isso dentro de você, que não é tão simples como fechar vagas de outras áreas, eu não estou desdenhando das outras áreas, não tô dizendo que as outras áreas são inferiores, nada disso. Eu só tô dizendo que cada área tem as suas particularidades e no momento a área de tecnologia tá muito aquecida. Então a gente vai lidar com esse tipo de dificuldade, principalmente quando a gente estiver abordando alguém, tá legal? Bom, então o primeiro passo, você foi lá, divulgou a vaga, criou o perfil, conseguiu um candidato que tem interesse em bater um papo contigo. O que eu sugiro? Que você pegue termos chaves da vaga, caso você não tenha ainda muita afinidade com o perfil, e avalie algumas coisas chaves. E a partir dali você vai vendo o que mais o candidato tem dos diferenciais. Então, eu vejo cada vaga gigante, cada descrição de vaga enorme, em que eu tenho preguiça de ler, imagina o candidato. Então, tenta sempre deixar uma vaga mais prática possível, realmente o mais objetiva possível. As atividades, talvez não seja necessário descrever todas, talvez você possa falar um pouco das atividades mesmo na entrevista. Isso já te dá até um repertório, uma propriedade para falar. Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma vaga com uma descrição gigante nas atividades, você pode falar mesmo. Então, por exemplo, para essa posição, você vai fazer a manutenção dos sistemas, você vai dar sustentação para os sistemas. Para essa posição, você vai atualizar as tabelas no banco de dados. Enfim, eu tô falando aqui qualquer coisa, mas isso vai te dar até mais propriedade para ter assunto para falar com o candidato, ok? E aí, durante a entrevista, você pode perguntar de fato o que ele já trabalhou. Você pode até fazer um resumo. Então, exemplo, a gente está falando aqui de uma vaga front-end. Então, geralmente ele vai ter trabalhado com HTML, CSS, JavaScript. E aí, talvez ele não use o termo front-end e você tem uma vaga de front-end, mas você não sabe o que é. Então, ele vai falar assim, eu já trabalhei com JavaScript. Aí você vai falar, caramba, você nunca trabalhou com front-end? E ele vai falar, oi, JavaScript é front-end. Então, assim, por isso que é legal conhecer os termos básicos, mas caso você ainda não conheça tudo, pergunta mesmo para ele. Então, você vai anotando
ele vai falando lá as tecnologias que ele trabalhou. É só você perguntar: que tecnologias você já trabalhou? Ou que tecnologias você está trabalhando atualmente, assim, pelo menos nesses últimos anos, né? Ou em que tecnologias você está focado em trabalhar agora? Então a pessoa vai respondendo e você vai anotando. E tem alguma dúvida? Pergunta. Então a pessoa falou: eu trabalho com bancos de dados não relacionais. Aí você pode falar: tá, pode me explicar melhor? Aí você anota banco de dados não relacionais, e ele provavelmente vai te falar quais os bancos que ele trabalha. Então ali você vai anotando e sem estresse, sem preocupação, enfim, porque eu vou te dar uma dica no final que vai te ajudar a anotar tudo direitinho, tá? Claro, se você quiser usar. E aí, uma coisa que eu sempre falo também, pra gente não se basear na senioridade apenas pelo tempo de currículo. Tem gente que trabalhou 20 anos na mesma empresa e não teve muitos desafios, não teve muito aprendizado. Então, vale a pena sim avaliar o perfil comportamental mesmo, o que essa pessoa já entregou, como ela se atualiza no mundo de tecnologia. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos simples de perguntas que você pode fazer para cada nível, tá? No nível júnior, por exemplo, você pode perguntar como a pessoa se atualiza no dia a dia, como ela estuda, como ela busca conhecimento. Se for uma vaga de nível pleno, você pode perguntar qual o próximo passo que ela quer dar na carreira. Então, dali você já vai entender se ela tem interesse em uma posição futura de gestão, se ela tem interesse em uma posição mais técnica, esse tipo de coisa. Então, isso já vai te ajudar até a ver como a pessoa fala, como a pessoa se comporta quando a gente fala ou de situações futuras ou de situações passadas, no caso de uma entrevista comportamental. E para um profissional sênior, por exemplo, você pode perguntar se ele já teve, né, se a pessoa já teve a oportunidade de gerir equipes ou avaliar tecnicamente outras pessoas, se ela já chegou a fazer entrevistas técnicas, por exemplo, que é interessante, que se for uma pessoa que já tenha essa prática de fazer entrevistas, geralmente pode até ajudar o gestor a avaliar novos candidatos para o time futuramente, caso ela venha. E também como ela já contribuiu com soluções para os projetos que ela participou. Então, como que foi essa contribuição? E aí você vai ver também o nível de conhecimento que a pessoa tem nas tecnologias através do que ela vai dizer que propôs ou projetos que ela participou. E aí, caso seja um cargo de gestão, você pode perguntar qual o maior desafio que ele já teve com a equipe, como ele resolveu, ou qual foi o maior problema técnico que ele já teve, como resolveu. Então, assim, é claro que eu tô dando exemplos, né, muito simples, mas você pode entender melhor o perfil da tua empresa ou do teu cliente e fazer perguntas que realmente sejam aderentes, tá? Então, até agora a gente já falou aí da abordagem, a gente já falou um pouquinho de como fazer anotações, como questionar atividades mais técnicas da pessoa candidata. E aí, a parte de entrevista de RH, eu não vou falar porque eu acho que é um padrão, né? É um padrão para todo mundo. Então, algumas perguntas chaves que a gente usa para todo mundo da área de qualquer área, a gente vai usar também para a área de tecnologia e você vai adaptando de acordo com a necessidade, como eu falei, tá bom? E uma dica incrível e que vai fazer diferença, vai te amadurecer como profissional, é você participar de entrevistas técnicas, porque dali a gente consegue principalmente observar 3 coisas. Primeiro, se o que o gestor ou a parte técnica está pedindo realmente condiz com o que ela passou pra gente. Então, às vezes, a gente tem vários requisitos, a gente tem que entregar um candidato perfeito, mas na hora da prática a gente vê que o gestor técnico ele aborda pouquíssimos pontos, ou que ele até releva algumas tecnologias, algumas coisas, e a gente consegue flexibilizar o perfil e de repente trazer alguém melhor para aquela vaga de uma forma até mais fácil do que ter um perfil com muitas exigências. Então isso vai te dar essa luz. A segunda coisa é você ter mais propriedade até para falar da vaga quando você estiver fazendo a entrevista de RH. Então, se você já participou de uma entrevista técnica com aquele gestor para aquela vaga, você já entende mais ou menos o que ele pergunta, você já conhece o perfil do gestor, que tipo de perguntas ele faz na entrevista, como ele se posiciona na entrevista. Então, isso já vai te ajudar a ter mais repertório para sua entrevista mesmo. E a terceira coisa, isso vai criar um relacionamento com o gestor. Então, o gestor vai passar a ter você como um ponto focal de fato para as vagas, vai passar a compartilhar mais informações com você. E, inclusive, você vai poder avaliar o comportamento do candidato na sua entrevista e na entrevista com o gestor. Porque tem pessoas que têm um comportamento na entrevista com o RH e um comportamento diferente na entrevista com o gestor. Então, isso também vai te ajudar a ter essa visão, principalmente se você está começando agora, você vai ver como isso vai fazer com que você evolua como profissional da área, ok? E aí, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a responsabilidade de uma contratação não é só do RH, ela é do RH e de todos os envolvidos no processo. Então, se há uma avaliação de RH, e há uma avaliação técnica, e há uma avaliação da gestão, e há uma avaliação do cliente, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tenha 4 avaliações. Então, a gente tem uma avaliação de RH, a gente tem uma avaliação
avaliação do gestor, a gente tem uma avaliação do cliente e a gente tem um teste técnico. Então, se a pessoa foi aprovada em todas essas etapas e depois ela não teve uma performance bacana, não é culpa sua apenas, ok? Pessoas a gente não consegue prever. Então, eu sou a favor, com certeza, de entrevista, mas eu não acho que a gente consiga conhecer ninguém apenas num processo seletivo. A gente vai conhecendo todos os dias um pouco da pessoa. Então, se por acaso não deu certo, se a pessoa não entregou da forma que deveria, enfim, ou teve um comportamento que você não previa, não se culpe. Pessoas são uma caixinha de surpresa. Então, também tenha isso em mente, tire esse fardo de você, ok? Bom, a gente já falou bastante, né? Então, eu acho que já deu pra entender um pouco. Eu espero que essas dicas contribuam, mas a dica ouro que eu falei que eu queria dar pra vocês é essa aqui. Uma coisa que eu faço em algumas vagas, tá? Quando são vagas que tem muitas tecnologias ou muitos detalhes. E até algumas plataformas também já tem esse questionáriozinho pra ajudar na seleção. Por exemplo, na 99 Hunters, eu sei que eles têm, quando a gente vai entregar um candidato de consultoria, eles têm lá um bloquinho pra gente colocar o nível de conhecimento da pessoa em cada um dos requisitos da vaga. Mas eu vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu tenho uma vaga, um exemplo, de front-end, que a pessoa precisa saber HTML, CSS, JavaScript, Vue.js e SQL Server, ok? Eu terminei a entrevista, falei, fulano, muito obrigada, caso você goste, né, do candidato. Se você não gostar, ok, aí você não precisa mandar, mas se você acha que faz sentido pra vaga, aí você manda o questionário que vai te ajudar. E aí você fala, poxa, seu perfil é bacana e eu vou te mandar um questionáriozinho só pra gente validar os conhecimentos, até pra você, fora da entrevista, se lembrar de alguma coisa também, queira pontuar alguma tecnologia que você tenha trabalhado ou que seja relevante, que você queira dizer pra gente que você conhece. Vou mandar um questionáriozinho e você coloca se é básico, intermediário, avançado, se o seu conhecimento é acadêmico ou se você não conhece das principais tecnologias para essa vaga. Não é eliminatório, é apenas para eu ter um briefing geral aí do seu conhecimento e embaixo um campinho para ele colocar o que ele já trabalhou que eu não citei naquela vaga. Então, às vezes ele também fez algum projeto de back-end, às vezes ele conhece PHP ou conhece Java e pode ser um diferencial futuro até para ele virar um full stack de repente. Então, é uma forma bacana de você alinhar esse conhecimento. Você tem esse conhecimento por parte do candidato, então ele mesmo vai dizer o que ele conhece e fora da entrevista ele não tem aquela pressão de lembrar de tudo que ele teria que lembrar. Então, no questionáriozinho ele consegue fazer. É uma coisa bem simples, gente, mas que faz bastante diferença, até para você ver realmente qual o nível que ele se autoavalia de conhecimento de cada uma das ferramentas e também para você ver o que ele tem a mais que de repente você ainda não tenha conseguido tirar dele pela sua experiência, ainda talvez ser inicial, ou realmente por ele ter esquecido de falar. E isso vai valorizar ainda mais o seu candidato para quando você for fazer o parecer, tá bom? Espero que você tenha gostado das dicas, principalmente dessa dica final, que é uma dica que ajuda bastante para você conseguir entregar um resultado ainda melhor. Eu vou deixar aqui no comentário um modelinho simples de como eu faço. Geralmente você pode enviar pelo WhatsApp, ou pelo LinkedIn, ou por e-mail, depende de como você está falando com o candidato. E é uma coisa que pode te ajudar principalmente no início, para quem realmente está começando aí na área, tá bom? E aí com a prática você vai aperfeiçoando, vai colocando o seu jeito nos processos e vai melhorando a sua forma de trabalhar. Se você tem mais alguma dica que eu não citei aqui, queira compartilhar, fique à vontade. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, até para você receber as notificações, porque a gente vai se encontrar aqui todas as quintas-feiras, tá bom? Um abraço e até a próxima!